fomos, aqui viemos, e aí o Dr. Paulo Solano vai fazer as participações com relação ao que ele tem percebido na iridologia, na bioquibernética, enfim, vamos interagir. Ótimo. A bioquibernética, posso começar? Pode, claro. Vamos lá. Quer falar alguma coisa antes que eu comece? Bom, acho que já entrou aqui mais alguns, né? O pessoal vai chegando, vai entrando, né? Então, uma boa noite geral novamente para os que entraram agora há pouco. E é isso aí, gente. Então, nós teremos duas partes, né, nessa apresentação. Então, primeiro, a doutora Tamis vai dar essa fundamentação da bioquibernética por Smith. Alguns já viram um vídeo ou outro, alguns não sabem nada, é tudo novidade. Foi espalhando, né? Um foi falando para o outro, como é incrível a técnica, como funciona. Então, acredito que tem um grupo bastante heterogêneo aqui. Alguns são meus alunos, que eu já tenho falado ao longo das aulas, incitado aí a curiosidade. E na segunda parte, eu vou trazer umas contribuições para vocês da reflexão da Iris e com a técnica da bioquibernética. Tá bom, pessoal? Então, com vocês, doutora Tamis. Tá bom, muito obrigada. Então, assim como a gente tem um público que uns entendem e outros ainda não, eu vou começar, então, falando da bioquibernética, da nossa estrutura, quem somos, quem é o Dr. Smith, há quanto tempo estamos aqui no Brasil. E eu vou falar um pouquinho da bioquibernética, nosso símbolo. A bioquibernética é uma técnica criada pelo Dr. Ian Gerhard Smith, bioquibernética Smith. Bioquibernética, em português, seria biocibernética. Mas nós estamos com a incumbência de deixar esse nome, bioquibernética Smith, a nível mundial. Por ser um nome já em alemão, e foi o nome que o Dr. Smith deixou para que a gente pudesse divulgar a técnica. Esse aqui é o Dr. Ian Gerhard Smith, ele era um alemão, ele nasceu... Um momento... Volta aqui para mim, por favor. Dr. Ian Gerhard Smith nasceu na Saxônia, na cidade de Chemnitz, na Alemanha, e ele faleceu na cidade de Dresden. O Dr. Ian Gerhard Smith, ele era um engenheiro de formação, e ele foi o responsável pelo primeiro projeto de uma empresa de televisão na Alemanha. E durante esse processo, o Dr. Smith sofreu uma síncope, aonde ele foi salvo por um colega que estava ajudando nesse processo com a acupuntura. Esse rapaz abriu as vias respiratórias do Dr. Smith, que o Dr. Smith, nessa síncope, ele parou de respirar. Ele usou algum instrumento que ele tinha em mãos e conseguiu estabilizar o quadro do Dr. Smith para que ele pudesse chegar até o atendimento de saúde no hospital. Chegando lá, o Dr. Smith encontrou um médico que tinha feito colegial com ele, e esse médico disse a ele: Smith, eu não sei o que aconteceu, mas o que aconteceu salvou a sua vida. A partir desse episódio, o Dr. Smith dedicou a sua vida mais de 40 anos desenvolvendo pesquisa sobre o reflexo dos pontos no corpo. A bioquibernética, ela nasceu de uma intenção da acupuntura clássica, porém ela virou uma técnica única porque não fazemos o uso de meridianos. Nós não usamos essa introdução da medicina chinesa, japonesa. Nós usamos pontos de reflexo no nosso corpo, capazes de mandar estímulos para o nosso sistema neural e ali, nesses estímulos, restabelecer um contato entre os nossos sistemas internos para descobrir aonde está a nossa desordem. O Dr. Ian Gerhard Smith voltou para a universidade, fez fisiologia. Ele, até então, as práticas integrativas da Alemanha tinham sido abolidas naquela época, porque eles viviam no sistema, no regime da DDR. As Alemanhas eram divididas. Então, o Dr. Smith, com seu trabalho bem sucedido, conseguiu ajudar com que as práticas integrativas, até então abolidas, fossem de novo absorvidas no Sistema Único de Saúde da Alemanha. O Dr. Smith era filho único de um empresário alemão, e o Dr. Smith dedicou toda a herança que ele recebera do pai para fazer a pesquisa da bioquibernética Smith.
Ele teve um trabalho muito bem sucedido. A Biocybernética por Smith ficou no Sistema Único de Saúde alemão por 5 anos. E durante esse processo, houve a reunificação das Alemanhas. E com a reunificação das Alemanhas, as práticas integrativas foram tiradas dos hospitais, mas, porém, as pessoas puderam atender em consultórios. Muitas pessoas, muitos médicos na época, biocibernetistas praticantes da biocibernética de uma forma geral, não somente Smith, mas a biocibernética, reuniram e ajudaram o Dr. Smith a fazer uma expansão desse projeto. Eu, particularmente, conheci pessoalmente o Dr. Ian Gerhard Schmidt e eu vou contar um pouquinho mais dessa história para vocês. O Dr. Ian Gerhard Schmidt, ele tinha um sonho. Como ele era um engenheiro, ele entendia como as coisas funcionavam, ele queria também saber como que funcionava internamente. E por isso ele dedicou a sua vida e sua obra para que pudesse fazer com que essa técnica fosse rápido, fácil e simples das pessoas entenderem e poder aplicar. Então ele criou um instrumento chamado Smitter e com esse instrumento nós fazemos os acessos para o reequilíbrio orgânico, que eu vou falar daqui a pouco para vocês. O Dr. Ian Gerhard Schmidt, o sonho dele era unir as ciências exatas biológicas com a tradição milenar e tecnologia, né, das medicinas que até então eram praticadas nessa parte holística. Então, o Dr. Ian Gerhard Schmidt, com seu trabalho bem sucedido, ele conseguiu trazer com que a vertente da bioquibernética, a técnica, fosse uma técnica onde as pessoas pudessem praticar com segurança, sem a necessidade de furar o sistema, a pele. Nós fazemos a técnica, ela funciona através do sistema tegumentar. Vou falar um pouquinho da pele para vocês. A pele é o maior órgão do nosso corpo humano. Ela representa 16% do nosso peso. Até então, há 40, 50 anos atrás, a pele ela era muito pouco explorada. As pessoas não entendiam muito bem o que era a pele. Mas o Dr. Ian Gerhard Schmidt, ele teve uma sacada muito grande. Ele entendeu que a pele ela é um órgão, além de ser maravilhoso, que envolve os nossos órgãos, ela é um órgão de grande resposta. Ela é um órgão de reflexo. Por exemplo, se você entra em um ambiente que este ambiente não te faz bem, o que ocorre com você? A pele vai te avisar. Opa, estou num ambiente hostil. Às vezes a gente até arrepia. A pele ela é um grande sistema de informação. A pele, além de ser esse envoltório do nosso corpo, ela tem uma inteligência autonômica. Por quê? Na superfície da pele, nós podemos ter milhões de mecanos receptores, aonde leva as informações para o nosso cérebro e ali são processados todos os reflexos que nós damos ao nosso corpo. Entre outros processos, hoje se fala muito da fáscia. A fáscia é um tema novo, entre outras possibilidades que a medicina em si está encontrando para justificar a inteligência autonômica da pele. Então, o Dr. Ian Gerhard Schmidt entendeu que não precisávamos perfurar a pele para conseguir obter uma resposta reflexa de um estímulo que a gente manda para o nosso cérebro. Então, ele mapeou algumas zonas do nosso corpo, aonde ele entendia que precisava se fazer um realinhamento para que a pessoa pudesse restabelecer as funções que, de outrora, elas poderiam ter perdido. Como assim, Thales? Como isso funciona? Então, nós trabalhamos a alguns níveis. Temos determinadas zonas de acesso, aonde nós fazemos um realinhamento músculo-esquelético, mandamos também uma informação para o sistema nervoso central e autonômico e também trabalhamos os sistemas orgânicos, entre eles endócrino, respiratório, circulatório, digestivo, entre outros, fazendo com que essas informações pudessem se reunificar
e entender aonde está a desordem deste paciente. Por exemplo, na íris, a forma de fazer uma ferição é quando se tira a foto, quando tem um expert que vai fazer essa avaliação, ele consegue ver vários aspectos. Aspectos emocionais, neurais, fisiológicos, até mesmo epigenética. Então, a íris, ela é uma grande fofoqueira, ela conta tudinho o que está rolando, assim como a pele. A pele nos conta tudo o que está acontecendo também com o nosso corpo. Por isso que a pele ela é tão importante na bioquibernética por Smith, porque através desse sistema a gente consegue mandar estímulos e os estímulos vão nos mandar as respostas, aonde houve a quebra de comunicação e a partir desse momento a pessoa pode desenvolver patologias, até mesmo genéticas, entre outras. Então, o que ocorre? A bioquibernética ela é uma técnica que ela veio para somar com as outras técnicas. Ela é uma técnica que ela tem um diálogo com todas as outras. Ela não é melhor e nem pior do que nenhuma. Ela é simplesmente uma técnica integrativa. Ela anda por si só, mas, porém, ela consegue integrar muito bem o trabalho com outras técnicas. Por isso, a bioquibernética, ela tem conseguido alcançar muitos resultados com terapeutas e praticantes de várias áreas. Então, falando um pouquinho mais sobre a saúde interna, o Dr. Smith, ele acreditava e também defendeu a sua tese sobre o inclinamento pélvico. O que é isso, Thales? Inclinamento pélvico. Ele entendia que o osso da pelvis, se ele tivesse em desordem, qualquer estrutura da coluna poderia também estar em desordem. E o que passa dentro da nossa coluna? A medula espinhal, todo o nosso sistema de informação. Se porventura algum desses nervos são pinçados, o que ocorre? Ocorre uma quebra de comunicação. E essa quebra de comunicação pode levar as pessoas a terem patologias muito sérias. Então, o Dr. Smith ele trabalhou na prevenção e também para ajudar as pessoas que já estavam nesse nível de desgaste físico, emocional e até mesmo aquelas pessoas com doenças crônicas. Então, de uma forma simples e muito inteligente, o Dr. Smith ele já tinha percebido que as zonas do nosso corpo reflexas elas podem muito em seu efeito, principalmente as zonas periféricas, que é onde a gente sabe que existe mais estimulação com os mecanos receptores. Então, o estímulo de reflexo e resposta são muito rápidos. Por isso que ela combina com outras técnicas. Se você, por exemplo, iridologista, naturopata, né, fazem uma aferição e conseguem ver algum tipo de desordem, a bioquibernética vem para te ajudar a realinhar esse sistema e todos os outros procedimentos que você utiliza vai agir muito mais rápido. Por quê? Porque você está colocando a casa em ordem. Como assim colocando a casa em ordem? Bem, você está promovendo uma reconexão interna. É como se você estivesse limpando a sua casa para que fosse feita uma nova comunicação. Por exemplo, a gente pode dar um probiótico para uma pessoa que está com o intestino cheio de vermes? Não. Primeiro, nós limpamos esse intestino e depois repovoamos com uma microbiota intestinal legal. E assim são os outros sistemas. A gente precisa, primeiro, realinhar esse sistema a nível informacional para que todas as outras técnicas possam se potencializar. Assim também, eu tenho percebido que algumas técnicas que fazem manobras na região da coluna e que ajuda o paciente a estar num eixo, faz muito efeito junto com a iridologia. Porque os achatamentos pupilares, eles podem sim modificar conforme a coluna é manipulada. Já tem algumas técnicas que são amplamente usadas e com a nossa experiência, unindo a iridologia com a bioquibernética, a gente tem visto muitos resultados positivos. Muitos de vocês já viram alguns vídeos
e a gente vai postando ao longo do mês, da semana, para que vocês possam conhecer um pouco mais. Vou falar mais um pouquinho sobre a estrutura. Tem alguma pergunta, Dr. Paulo Solano? Ah, legal. Vamos ver aqui. Ok. Não, por enquanto não. Por enquanto não, doutor Tamis. Só o pessoal dando boa Então, noite, vou pessoal que foi chegando aqui. O grupo do começo já duplicou aqui já, mas o pessoal só está escutando atento. Muito bem. Então, o Dr. Smith, eu coloquei aqui, vocês estão vendo agora no slide aí embaixo, que tem uma íris com um mapa, né? O Dr. Ian Gerhard Smith, ele também estudou nesse período iridologia clássica. E uma das formas dele fazer a aferição do que estava mudando com os pontos foi através da iridologia. Então, a iridologia para o Dr. Ian Gerhard Smith também foi muito preciosa, inclusive, todo o material que nós recebemos do Dr. Ian Gerhard Smith, que em breve teremos o museu do Dr. Ian Gerhard Smith na Áustria, vai ser na cidade de Villach, no estado da Carinthia. Nós temos os mapas da iridologia que ele usava na época. Então, ele fazia alguns pontos e combinações de pontos e ele aferia também na íris. E ele via que tinha diferença. Isso há mais ou menos 50 anos atrás, entre 45 e 50 anos atrás. Então, a iridologia é algo muito importante para a bioquibernética, porque ela serve também como um parâmetro de aferição. E falando nisso, vocês vão ver o segundo slidezinho, a segunda foto, que são as fotos representando os chakras, mas de uma forma energética, porque a bioquibernética ela é ciência. Então, o que acontece? Ela permite que a gente também possa pesquisar e duvidar de todas as possibilidades. Mas, porém, hoje em dia tem se falado amplamente dos chakras. Não é porque não estamos vendo eles a olho nu que eles não existem. Existem muitas coisas que não conseguimos comprovar a olho nu, mas mesmo assim isso está ocorrendo. Por exemplo, hoje está chegando um sinal de internet na sua casa. Ela chegou por algum meio, tem um aparelho que está fazendo essa recepção. Porém, você não está vendo essa onda a olho nu, mas a onda está aí. Então, muitas coisas que ocorrem no nosso corpo, a gente não consegue ver a olho nu, mas não quer dizer que esse processo não esteja acontecendo. Muitas coisas a gente consegue ver com exames laboratoriais, na parte holopática, com os exames e também aferições da iridologia, nós conseguimos ver desordens. Então, é onde eu falo para todas as pessoas que técnicas simples, mas ao mesmo tempo complexas, como a iridologia, a bioquibernética, têm feito um resultado muito positivo nas práticas integrativas, ajudando o ser a se reinterpretar, a se reorganizar. Então, nós levantamos uma bandeira da paz com a alopatia, porque nós não viemos para criticar os médicos e nem os meios médicos, nós viemos para somar. Então, nós viemos para somar com a alopatia, nós viemos para somar com todas as técnicas e nós viemos para fazer uma integração entre saúde. Quais são essas saúde? Nós temos saúde física, nós temos saúde mental, saúde emocional, até mesmo a saúde financeira. Então, nós temos uma amplitude de saúde. Então, nós viemos para integrar isso tudo, né? Nós podemos resolver todos os problemas? Claro que não, mas nós viemos para ajudar nessa tentativa de colocar essa opção, essa vertente mais coerente com o meio que a gente vive. E por isso a gente tem visto tantas coisas legais. Quero falar um pouquinho para vocês sobre a logo da nossa bioquibernética. O Dr. Smith, quando ele fez essa flor, nós colocamos cores. Então, as cores é o seguinte. Só um minutinho. As cores da bioquibernética, o roxo significa, o Dr. Smith acreditava que a gente tem que investir no próximo, nas crianças. Então, a flor, a pétala roxa significa as crianças do mundo. E a nossa vontade, enquanto bioquiberneticista, é fazer projetos para apoiar as crianças, tanto do Brasil quanto de países menos desenvolvidos,
e também as crianças de onde precisar da nossa ajuda. A pétala azul significa os países europeus, em especial Áustria e Alemanha. A laranja significa os países sul-americanos, em especial o Brasil. O vermelho significa os países africanos, o amarelo o asiático, e o índigo aqui, o azul um pouquinho mais escuro, significa América do Norte e Oceania. E o coração no meio é a bioquibernética, que é aquela força que tudo move. Então, é uma técnica que traz a leveza, mas o movimento da comunicação orgânica. Por isso que ela é uma técnica tão interessante. Aqui tem as crianças, né? Muito bem representadas nessa foto, crianças multirraciais, miscigenadas, porque era assim que o Dr. Smith via as pessoas. Ele via as pessoas, todas as pessoas ele via igual. Então, não tinha pessoa melhor para ele, todas eram iguais. Não importava a mistura de raça ou entre outras situações. E a gente sabe que isso na Alemanha ou nos países onde houve tantas guerras e discussões, não era uma coisa muito possível, né, ter essa paz com as raças. Mas o Dr. Young Gerhard Schmidt, ele via que a paz estava em respeitar o próximo, entre eles, respeitar as raças e os povos. E aí tem esse mapa a nível global, onde ele tinha uma vontade que fosse espalhada essa técnica para todas as pessoas, porque ele dedicou anos da vida dele para deixar um projeto e um trabalho para a posteridade nesse nível. Então, eu quero falar um pouquinho para vocês como que se organizou. Esses aí são os componentes da Organização Mundial da Associação Biokybernetic Smith, na Áustria e Alemanha. Foi o primeiro curso de mestres bronze mundial, onde eu fui a professora, porque eu sou a pesquisadora master que libero os pontos em todos os países. Então, o Eduardo Ibabarra, vou falar um pouco dele para vocês, ele recebeu em testamento todos os projetos e direitos autorais do Dr. Smith, para que pudesse, assim então, fazer a disseminação no mundo com a qualidade e a filosofia do Dr. Smith. A bioquibernética tem se mostrado uma grande aliada nos esportes, inclusive na época do Dr. Smith também. O Dr. Smith chegou a tratar de atletas de ponta, como a Catarina Witt, o Achim Bahr, entre outros, que eram atletas muito famosos na Alemanha. Então, esses atletas, com a bioquibernética, conseguiram um desempenho muito melhor. Pegando esse gancho aí dos esportes e a bioquibernética, os biokiberneticistas da Alemanha e da Áustria cuidaram de algumas personalidades famosas, entre eles o Mário Matti, medalha de ouro em 2014, com 15 vitórias na Copa do Mundo do esqui alpino, e ele foi tratado pelo seu preparador físico, que hoje é um colega meu de bioquibernética, o Ottman, e ele foi tratado com bioquibernética e massagem, e no ano de 2014 ele ganhou, que era o último ano dele como participante dessa modalidade, ele ganhou todos os prêmios do esqui naquele ano. E também temos mais pessoas que também foram trabalhadas com a bioquibernética, no caso do Weber, que ficou em primeiro lugar, e ele escreveu uma carta e mandou a medalha dele para a Associação Mundial Bioquibernética, em nome dessa vitória que ele teve, porque ele também veio de uma grande superação. Nós também temos medalhistas de ouro no Nordwalking, né? Até mesmo de pessoas da terceira idade, que são praticantes da técnica e conseguiram um desempenho muito bom nessa área do esporte. Nós temos também algumas médicas e preparadoras físicas da equipe de handball austríaca e que cuida do time com bioquibernética Smith, já desde 2014, e é liga campeã. E agora eu quero mostrar para vocês um pouquinho o Eduardo Ibabarra, que é o meu amigo e que é o detentor da técnica dos projetos do Dr. Young Gerhard Schmidt, tanto na Áustria quanto no mundo. Esse senhor muito simpático,
um senhor de 65 anos, uma pessoa incrível, muito honesta e idônea, recebeu diretamente das mãos do Dr. Ian Gerhard Schmidt toda a sua obra e seu legado, porque ele sabia que poderia confiar no Edward para que as pessoas pudessem conhecer essa técnica e que a filosofia do Dr. Schmidt, dentro dessa técnica, pudesse levar a muitos países e as pessoas pudessem conhecer uma técnica que realmente pode ajudar muito em seus efeitos benéficos. Então, essa pessoa é a pessoa que tem toda a detenção da marca, dos projetos e de todos os materiais de trabalho e pesquisa do Dr. Ian Gerhard Schmidt. Vou falar um pouquinho sobre os docentes da Biocybernetic Schmidt Brasil. A equipe da Biocybernetic Schmidt Brasil Associação é composta pelo Adriano Tesoureiro, Rodrigo, diretor operacional. Eu sou presidente da Associação e pesquisadora internacional. Tem a doutora Mariana, que é vice-presidente pesquisadora internacional, a Martênis, secretária, e o Marcelo Mídia. Essa é a nossa equipe da Associação da Biocybernetic dentro da documentação. A AICO é a instituição detentora de todos os direitos legais de representação e propagação da técnica no Brasil, nas Américas e nos países de língua portuguesa. Eu recebi do Dr. Ian Gerhard Schmidt e do Eduardo Barra todos os direitos de representar a técnica no Brasil, nos países sul-americanos, nos países de língua latina e português, e agora, recentemente, recebi o direito no Canadá e os Estados Unidos. Os nossos parceiros hoje, nós temos a NutriIris, aqui de São Paulo, a IBRE, aí do Paraná, juntamente com o Dr. Paulo Solano, o Centro Ravid, a Escola Ponto de Luz e a Escola EOMA, aqui da cidade de São Paulo. Esses são os nossos parceiros atuais aqui no Brasil, aonde a gente está desenvolvendo trabalhos, cursos e possivelmente uma pesquisa juntos. O Dr. Paulo Solano, que tão generosamente nos convidou para apresentar para vocês um pouco da Biocybernetic, de tudo que eu estou falando. Eu sei que é muita informação para pouco tempo, mas o que eu posso dizer para vocês é que realmente a Biocybernetic ela é uma técnica muito rápida de se aprender, simples na sua aplicação e segura. Então, você, além de poder fazer os seus procedimentos normais aí dentro do seu consultório, as avaliações, você vai ter uma ferramenta do qual você pode, por exemplo, os iridologistas já pode ver qual é a desordem, trabalha recetando esse sistema e mandando informações de reconexão interna. Então, o que ocorre isso, gente? Você realmente vai ter não somente uma técnica que faz uma ferição, mas também uma outra técnica que pode ajudar a preparar esse terreno para receber a terapêutica. Entre elas, quem são os médicos, né? Podem passar os remédios alopáticos e quem é da naturopatia, da homeopatia, da floral terapia, poderá fazer também o uso de outras substâncias para ajudar nesse processo de reconexão, de reinterpretação desse ser. Vou deixar o Dr. Paulo Solano falar um pouquinho, depois eu continuo. Tá bom. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, Thames. Deixa eu ver aqui. Tudo bem. Pessoal, podem fazer perguntas, tá bom? Não, por Isso enquanto aí, não. a gente está aqui para responder. Opa, uma pergunta aqui, ó. Localizei uma pergunta, vamos lá. O Rodrigo está perguntando aqui, ó. A Biocybernetic Schmidt atua no sistema nervoso? Se sim, em quais outros sistemas? Em todos os sistemas orgânicos. Na nossa aula, vocês vão aprender sobre o Hunt Graph. Então, o Hunt Graph ele é uma interpretação do Dr. Schmidt, aonde a bioquibernética age. Ela age em todos os sistemas do corpo humano. Ótimo. Ó, uma outra pergunta aqui da Eliara. Essa técnica é só para preparar para as terapêuticas? Não, ela é uma técnica também autonômica, que além dela preparar para as outras técnicas, ela tem a parte terapêutica dela que é muito forte.
Já é uma atuação, né? Já é uma E ação. como, né? Já tem alguns casos, Sim. gente. Eu vou contar para vocês aqui já. Ah, outra pergunta do Rodrigo aqui, ó. Quanto tempo dura a formação Biocybernetic Smith? Então, Rodrigo, aqui no Brasil foram liberados 6 módulos. Para 2021 vai ser liberado mais 2 módulos. Então, os módulos nós acoplamos eles de 2 em 2. Então, o Matriz Plus, ele é o módulo 1 e 2, e você consegue fazer esse módulo no final de semana. Nós estamos trabalhando para também ter um conteúdo online para que os alunos possam acompanhar mais um pouquinho da Biocybernetic. Então, as formações, elas vão sendo feitas dessa forma. O primeiro passo é o Matriz Plus, é onde o aluno aprende a fazer o reset, a reorganização, a colocar esse sistema para trabalhar, entender as suas desordens e ali já promover uma terapêutica. Depois vai vir os módulos duetos e trietos, onde o aluno ele aprende a tratar as patologias associadas. Então, ele vai trabalhar com pontos terapêuticos em várias partes do corpo para trabalhar vários sistemas e patologias já associadas àquele sistema orgânico. Depois vem os pontos mestres de bronze, que é onde a gente se aprofunda mais na técnica e vai entender um pouco mais esse mecanismo de reflexo e resposta. Legal. Ó, outra pergunta do Rodrigo. Olha só a pergunta do Rodrigo. É possível, através da iridologia, perceber os benefícios da Biocybernetic? Eu daqui a pouco vou falar um pouquinho. Claro, assim, eu sou nova na iridologia, né? Na verdade, eu fiz iridologia clássica na Alemanha, mas eu não atuei como iridóloga. E agora eu tive a oportunidade de fazer um curso com a doutora Niceia da iridologia moderna e contemporânea. E estou fazendo também microsemiótica irídia. E pelo que eu conheço e sei, já sei das aferições que são assim muito, muito incríveis, assim, que dá para ver. Legal. Ó, uma pergunta do André. É usado aparelho mecânico elétrico? Não. Nós usamos um instrumento feito de aço cirúrgico alemão, forjado nas medidas que o Dr. Smith nos deixou, nas especificações de material e na qualidade e calibre precisos que o Dr. Smith nos deixou. Ok. Pergunta do Thiago. Agora o pessoal acordou aqui para as perguntas, ó. Pergunta é sempre bom, né? Isso aí. Ó, uma pergunta do Thiago. Quantas sessões são necessárias para reorganizar um paciente? A técnica pode Isso, auxiliar pacientes com doenças degenerativas? Duas perguntas. sim, sim. Na verdade, assim, cada organismo reage ao estímulo. Vamos supor, se é uma pessoa saudável, a técnica ela vai agir mais rápido. Por quê? Porque aquela pessoa tem subsídio já íntegros de fazer essa reconexão mais rápido. As pessoas que têm uma doença crônica degenerativa, então essas pessoas precisam de mais tempo. Vai curar a doença crônica degenerativa? Não, mas vai trazer mais qualidade de vida para esse interagente. Então, o organismo, o cérebro, todas as funções vão buscar uma reorganização para dar um subsídio de qualidade de vida para um doente crônico. Ok. Ó, mais perguntas aqui. O Pedro, tem contraindicações? Pedro, as contraindicações, assim como outras técnicas aí no mercado, no primeiro trimestre de gestação, né? Porque é muito comum o primeiro trimestre de gestação ocorrer alguma coisa com a gestante ou com o feto, então a gente só aplica a bioquibernética a partir do segundo trimestre. Crianças pode ser feito a partir do segundo dia de vida, então só tem algumas zonas que a gente não faz acesso porque a coluna está em desenvolvimento. Pessoas portadoras de marca-passo ou alguns implantes de válvula cerebral, a gente faz também, porém com um Smith especial para pessoas com a saúde debilitada e também pessoas com doenças crônicas severas.
Ótimo. Deixa eu ver uma pergunta aqui do Tiago. Com o primeiro módulo, é possível perceber melhoras do cliente que tem alguma alteração clínica? Sim, você vai conseguir perceber muitas diferenças, e aí eu vou deixar o Dr. Paulo Solano falar da própria experiência dele. Tá bom. Ó, o Tiago também fala da cicatrização pós-cirúrgica. Bom, são perguntas bem de resultados, né? Pelo que eu estou vendo aqui, ó. Pode ajudar na parte emocional, pode ajudar em dores crônicas. Então, as Sim, perguntas estão girando nessa parte. tá bom, então vamos lá. A bioquibernética ela vai ajudar o sistema como um todo. Então, ela vai ajudar a equilibrar o sistema que está em desordem. Se, por exemplo, essa pessoa tem problemas emocionais, ela vai dar subsídio para esse corpo enfrentar o que está ocorrendo. Então, o terapeuta ele vai ter esse subsídio a mais para ajudar o paciente. Com o módulo Reset, vocês vão conseguir trabalhar com essa reorganização e também com dores musculoesqueléticas, com algumas doenças hormonais e também fazendo estímulos para desintoxicação interna. No módulo duetos e trietos, vocês vão conseguir trabalhar no campo emocional muito efetivamente, porque são pontos especiais para tratar desordens do cunho das partes emocionais e também funcionais. Então, a técnica, a partir do momento que você já está praticando, a saúde da pessoa já deu um up. Então, ali, você praticando, e quanto mais esmitilização você fizer nessa pessoa, mais resposta você vai ter. Então, o organismo ele vai tendo um tempo. A esmitilização ela age até 24 horas após a aplicação. Então, tem pessoas que chegam com um nível de dor muito alto no nosso consultório, ela sai com um nível de dor mediano e no outro dia liga para a gente e fala: olha, minha dor passou, mas agora eu estou sentindo outra situação. Por quê? Porque a bioquibernética sempre vai buscar a origem da patologia da pessoa. Às vezes a dor ela é só um mecanismo que está nos avisando que algo não está bom. Ok. A Simara, ela pergunta se tem alguma coisa com EFT. Não. O EFT são pontos e sequências que são feitas de outra forma. É uma técnica realmente incrível, muito legal, mas não é. Uhum. Deixa eu ver, a Camila faz uma pergunta interessante também. Se o aparelho precisa de calibração. Então, ele já vai com calibre exato, né? Nós temos o Smitter de bolinha, que ele é utilizado para crianças, pessoas idosas, pessoas com a pele desidratada, com aspecto de papel, e pessoas muito sensíveis e com doenças crônicas. Ele sempre vai manter o mesmo calibre, da mesma forma sempre. O outro, que tem a ponta mais fina, com calibre mais fino, a gente tem que tomar certos cuidados para que ele não caia de ponta no chão e amasse a pontinha. Ok. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta diferente. Eliara. Tá, já respondemos. Niceia. Niceia, além de muitos depoimentos, tem o meu pessoal. Minha cicatriz da cesárea está totalmente imperceptível. A Niceia está comentando aqui, ó, que a Isso é cicatriz da verdade. cesárea dela tá imperceptível, ela comenta. Que legal. É assim, a Podemos usar em bioquibernética ela ajuda nesse processo, né? Por exemplo, quando ocorre um corte por conta de uma cicatriz ou um acidente, então, quando a gente faz a liberação dessa cicatriz, depois que está no processo todo fechadinho, todo um processo cicatricial já pronto, a gente libera essa cicatriz. O que ocorre? A pele, aquele sistema que foi cortado, manda a informação para o cérebro o porquê que ocorreu aquela intervenção. Porque muitas vezes a gente é operado e o sistema ainda não entendeu por que retirou um órgão, por que mexeu naquele órgão, mesmo ele estando doente. Então, a pele ela é capaz de mandar uma informação cerebral para que ele reconheça o porquê ele foi feita uma intervenção cirúrgica, entre outros. Na aula, eu explico muito bem sobre isso, inclusive sobre cicatrizes que têm por trás dessa cicatriz um trauma, né? Um acidente, Legal.
alguma coisa que levou com que a pessoa também adquirisse traumas ali. Então, a gente faz essa liberação depois de alguns resets e a pessoa consegue ali olhar para aquele trauma com mais tranquilidade. Então, isso aí tem sido uma coisa muito legal, e inclusive no caso de pessoas que fizeram cesarianas, né, e que depois da cesárea tiveram pânico ou tiveram depressão, a gente tem tido casos bem legais de mulheres que, quando a gente fez a liberação, teve uma recuperação muito boa com relação a isso aí, entre elas a libido. Muitas mulheres, após o parto cesárea, tem reclamado da falta de libido, parece que o corpo não está mais integrado. Na verdade, não está mesmo, porque quando há um rompimento, um corte, ali teve um processo de cicatriz, entre outros, mas houve uma quebra de comunicação. Então, quando a gente restabelece esse fluxo ali naquele local, a pessoa se sente íntegro de novo, se sente inteiro. Nossa, que legal, né? E você tem alguma experiência com queloide, doutora Tamis? Sim, eu tenho experiências muito positivas com queloides. Alguns diminuíram bastante, né? Eles não sumiram, mas diminuíram bastante. Tem algumas cicatrizes que a gente vê que ela consegue realmente ficar quase imperceptível. A gente sabe que ela existe, que ela está ali, mas fica quase imperceptível, né? E com queloides eu já vi redução desses queloides, e na área que era dolorida, a dor passa. Legal. Há Ó, uma a pergunta circulação da... maior ali. Ah, legal. Ó, o pessoal tá animado aqui, fazendo perguntas. Vamos lá, Eu gente. acredito, eu acredito que muitas perguntas vão sendo respondidas ao longo do curso, né? E ao longo Sim, também das próprias práticas, né? Mas deixa eu ver, a sim. pergunta da Muriel parece ser uma pergunta um pouco diferente aqui. Se é possível que uma cicatriz suma, essa técnica pode também ser usada para estética, recuperar a flacidez, né? Reduzir a flacidez, redução de estômago. Eu acredito que sim, né? Não, na verdade é o seguinte: se é uma cicatriz fininha, né? Muitas vezes, por exemplo, a cicatriz da Niceia era uma cicatriz fina. Hoje ela está quase imperceptível. Eu, no caso, como eu já tratei muito queloide, eu já vi queloides assim bem largos que deram uma afinada e ficaram mais funcionais ali no caso. A pessoa não ficou com tanta vergonha mais de ter o queloide, começou a ter circulação, Hum, enfim. Para a área da estética em si, eu nunca, não posso dizer que ela vai tirar uma cicatriz, uma mancha, uma coisa desse nível, mas que ela vai trabalhar ajudando a esse tecido a se recuperar mais fácil, sim. Na questão de feridas, que é uma coisa muito interessante, eu tenho até umas fotos depois para mostrar para vocês, de um menino, ele é sobrinho de uma bioquiberneticista, inclusive ela deve estar por aí. Então, ele nasceu com uma deformidade na coluna, onde foram feitas várias cirurgias, que chegou a fechar, né? Na coluna ele tinha um orifício. Então, na última cirurgia, ficou muito tempo sem fechar. E quando foi feito a bioquibernética, né, da forma que eu expliquei para a nossa biociberneticista, ela fez conforme eu tinha explicado. E logo ali começou um processo de inflamação, começou a sair muita secreção, levaram o menino no hospital e ali descobriu que tinha um corpo estranho dentro daquele orifício, originado de uma outra cirurgia que o corpo não reabsorveu. Então, eles retiraram e ela continuou fazendo a bioquibernética, e em algumas semanas a ferida se fechou. Então, a gente tem muitos casos legais assim, também de úlceras nas pernas, né, em algumas partes que a gente trabalha também ali na região, que ajuda a promover o processo cicatricial. Então, é bem legal. A gente não vai no núcleo da ferida, não é nada disso. Tá? A gente trabalha com muito cuidado, com muita responsabilidade. Claro, sempre legal. acompanhado por um profissional da área da saúde, respeitando as orientações do médico desse interagente. Legal. O Rodrigo está perguntando se dá para ter esse curso online. Acho que eu acredito que não, né, doutora Tamis? Tem que ter prática, né? Parte do curso, a parte teórica, até que sim, mas é um curso com muita prática, né? Você tem que Prática, né? entender quais são os
pontos de acesso, como a gente faz isso. Então, é uma qualidade assim, muito presencial que a pessoa tem que ter para ela entender, para ela sentir os pontos de acesso. Não tem como, tem que ter a prática, né? Muitos conteúdos a gente pode até gerar online, ainda não está no projeto pronto, mas porém a aula mesmo da introdução dos pontos, ela é presencial. Ok. Ok, eu acho que todas as perguntas aqui acho que foram respondidas. O pessoal está fazendo perguntas em relação à parte clínica, se ajuda nisso, se ajuda naquilo, mas acho que já foram explicadas de uma forma geral, doutora Tamis. Eu acredito que sim. Eu ouvi um aqui que estão perguntando se ele pode contribuir para pessoas com dores crônicas. Sim, muito. Sim. A Cimara aqui, uma das últimas, acho que eu não li ainda. Fico muito feliz em saber, né, que pode ter desencadeado uma piora no caso de traumas. Tem uma pessoa que auxilia, que tem uma imensa... as palavras estão meio queijo no pescoço. Acho que foi erro ortográfico aqui. Há mais de 30 anos. Tá, ela relaciona com a parte de traumas, né? Com certeza, né? Trabalha nessa parte de pele, né? É assim, muitas situações, não quer dizer que acontece com todas, tá? Mas muitas situações pode ocorrer uma onda. Às vezes a pessoa tem uma pequena piora para ela ter uma melhora, porque isso é uma função orgânica. Então, traumas, gente, ele vem intrauterino, entre outros, né? Então, o que ocorre? Às vezes é como se fosse a homeopatia, às vezes a gente piora para melhorar. Né? Não quer dizer que todo mundo vai sair pior do que entrou, mas existem aqueles casos que é traumático, crônico, que possa ser que ocorra um ou dois, mas eu, como bioquiberneticista, vi muito pouco, tá? Mas É assim, verdade. ajuda muito nesse processo. Ok, muito bem. Então tá bom, gente. Acho que encerrou as perguntas aqui. Mas eu acredito que ao longo do curso, da prática, cada um vai entendendo mais profundamente, né? Acho que é normal, assim, no começo, realmente, querer saber se funciona para isso, funciona para aquilo, né? Eu vou conseguir atuar, vou ter resultados. Normal, né? Normal. Então tá bom. Alguma Fala um questão pouco da mais? experiência. Sim, deixa eu falar alguma coisinha aqui da Iris, então. Eu vou compartilhar a minha tela. Deixa eu ver aqui. Eu separei algumas imagens para fazer alguns comentários. Deixa eu só reduzir aqui. Eu não sei nesse grupo se tem iridologista já. Eu localizei já alguns alunos meus ali, mas alguns eu não conheço. Acho que pelo convite, Instagram, Facebook estão aqui. Então, não sei se vocês têm esse conhecimento de iridologia, né? Mas é bem interessante quando a doutora Tamis falou de Dresden, né? Eu até comentei isso num congresso, que na história da iridologia, quando a gente fala lá do Ignaz von Pizzali, que ele que relacionou com a história da coruja, né? Mas Ignaz von Pizzali, na Hungria, foi mais ou menos em 1836, mas em 1670, na cidade de Dresden, né, o Philippus Menz, ele escreveu o livro Fisionomia Médica, e ele foi o primeiro que fez uma divisão na íris em formato de X e colocou um mapa rudimentar, né, sendo que na parte superior seria a parte cerebral, na parte inferior os órgãos abdominais, né, inferiores, daí do lado direito ele coloca alguns órgãos, do lado esquerdo algumas regiões, algo mais rudimentar. A gente sabe que os mapas da íris hoje são bem complexos, né? Mas interessante como a Alemanha, ela sempre foi esse núcleo de pesquisas, né, em vários campos, né? E a doutora Tamis comentou aí, né, do Dr. Smith, que faleceu, né, em Dresden, né? Ele Acho que eu faleceu não em... comentei. Ele nasceu Isso, na Saxônia, mas ele cresceu em Dresden. é verdade. E tu comentou alguma coisa que Dresden, né, que é uma região É bem uma assim região avançada, né? muito desenvolvida na parte de tecnologia. Então, são Interessante. as maiores faculdades de engenharia e tecnologia se encontram na cidade de Dresden.
Então, lá tem muitas, de Dresden saíram várias personalidades, né? Personalidades na área da robótica, na área médica, na área de pesquisa médica, na área da iridologia, o Dr. Smith, enfim. Dresden é uma cidade assim incrível que produziu muitos talentos. Que legal. Então, aí, ó, primeiro mapa, esse X do MENS, né, quando ele faz em cima da íris, ele toca em 4 pontos. E esses 4 pontos a gente tem hoje como os 4 pontos do pâncreas. Mas, é claro, o mapa da íris, ele se aprimorou demais, né? Então tá, gente, eu quero dar algumas contribuições aqui na questão da iridologia. Realmente, a íris é uma estrutura, é a única parte visível do sistema nervoso, onde nós temos como que uma transmissão ao vivo do que tudo que está acontecendo na máquina, né, no corpo humano. Existem estruturas que não se alteram, como essas lacunas, elas não fecham, esses raios, eles não somem. Essa estrutura que a gente chama de banda do sistema nervoso autônomo, ou neurovegetativo, né, ou colarete, que é uma estrutura que mostra toda essa epigenética da pessoa e toda essa resposta em cada órgão, resposta nervosa em cada órgão. Só que essa estrutura ela não se altera, né? A gente forma ela no 5º mês, 6º mês de gestação, mas ela não se altera. Então, o que a gente poderia aferir, né, numa íris, depois de uma técnica como essa, por exemplo, da Biocybernetic por Smith, que fez um reset no corpo, né? Que faz um mapeamento de o que está fora do lugar e tenta ajustar, chegando na homeostase, né, no equilíbrio. A única estrutura que a gente tem, que tem essa mobilidade, que é muito dinâmica, é a pupila. A pupila, a gente costuma dizer que ela revela o sistema nervoso central e que a pupila, ela tem esse movimento, né? O que a gente chama de ictus pupilar, ela aumenta, ela entra em midríase, entra em miose, e todo esse movimento nos revela uma série de questões. Claro que quando a gente vai tirar a foto, a gente espera uns 15 segundos para que a pupila ela se adapte, ela pare no lugar ali onde ela, né, ela está num movimento mais lento. Quando você coloca a luz, ela diminui, entremiose, depois ela vai se adaptando e fica, né, fazendo um movimento bem suave. Mas geralmente as pupilas das pessoas elas têm achatamentos. Essa aqui até que está relativamente redondinha, ela tem um pequeno achatamento nessa parte aqui, ó, que é na região da quase chegando na lombar número 1, esse achatamento aqui. Então, a gente costuma dizer que se a técnica Biocybernetic por Smith, né, todos os pontos que são aplicados com Smitter na pele da pessoa. Se a pessoa, depois da técnica, de ser feita a técnica com ela vai se reequilibrar ou vai buscar esse equilíbrio, a pupila ela vai mostrar isso de alguma forma. Como a doutora Tamis falou, e eu já tenho conhecimento de alguns alunos meus da quiropraxia, quando eles fazem a quiropraxia na pessoa, até me mandaram uma foto um tempo atrás, mas eu não localizei ela para mostrar para vocês. A pupila da pessoa com achatamentos, e depois de fazer a quiropraxia, mas assim, logo em seguida, a pupila ela ficou redondinha, totalmente redonda. Mas com o tempo, né, com os dias, ela volta a ficar com achatamento, porque o achatamento é um padrão da pessoa, é um padrão emocional, um padrão de comportamento. A pupila ela mostra compulsões da pessoa, compulsões que estão ligadas ao estudo do eneagrama. O eneagrama ele consegue verificar por que tem aquele achatamento de um certo perfil psicológico. Mas esse alinhamento de coluna vertebral que se mostra na pupila, né, onde a pessoa fica mais alinhada com a técnica da bioquibernética, a gente vê isso, parece que a pessoa, ela realmente, ela parece que fica leve, ela se sente leve. É isso que as pessoas me contam. Eu não tenho muita experiência com a técnica, eu fiz o curso nível 1, né? E estou em prática ainda do nível 1 para fazer o nível 2, então não tenho tanto assim a acrescentar para vocês aqui nesse webinário. Talvez num próximo eu tenha mais informações, mas desde que eu fiz o curso, eu já comecei a atender. Né? Eu até falo que eu fiz o curso sábado e domingo, e na segunda-feira, na minha agenda cheia, eu já fui aplicando em todas as pessoas. Né? Tentei encaixar na própria consulta, porque eu queria ver os resultados nas pessoas. Alguns não dava tempo, né? Alguns eu não conseguia inserir na própria consulta, pedi para a pessoa voltar um outro dia.
Mas o que as pessoas me relataram até hoje, desde janeiro, né, 2 meses aplicando a técnica, é um bem-estar. Elas sentem, parece que tirou um peso assim das costas, e algumas me relataram alguns efeitos. Por exemplo, uma pessoa me relatou uma coceira, né, uma reação de coceira pelo corpo. A gente sabe que a origem embriológica do sistema nervoso e da pele é a mesma, que é Mesmo. ectoderme. Até o Pedro comentou aqui agora há pouco dessa relação, doutora Tamis. É bem isso, Sim, né? sim, nessa Ah, parte da embriogênese, os dois são formados juntos, por isso essa comunicação é tão perfeita. fantástico. Até ontem eu estou dando um curso agora, começou a sexta-feira passada, e ontem na aula a gente falou da embriologia e a iridologia, né? E realmente, toda essa parte central, ela tem origem da endoderme, né? Essa parte do tubo digestório, e a pele, que está aqui na periferia, ó, eu tenho feito observações aqui, mas ainda não tenho dados suficientes para apresentar. Então, eu tenho observado aqui a região da pele, que é a sétima zona, com essas criptas, esses pontos de defeito, para verificar se há alguma alteração aqui nessa parte, mas a gente vê também o reflexo no sistema nervoso. Então, essa estrutura, como eu falei para vocês, ela não se altera, mas a gente percebe na pupila, que é o sistema nervoso central, por esses achatamentos. É claro que quando a pupila ela se ajeita, ela se equilibra, toda a estrutura da íris também se ajeita. Então, uma lacuna que era enorme, de repente ela fica um pouco menor, ela se ajusta, né? Então, o que eu teria para falar para vocês? Esse tipo de íris, gente, esse tipo de íris que tem esses raios, enormes raios, essa pessoa ela tem constantes contrações musculares, sabe? Tensões, espasmos. Então, quando eu tiro a foto dessa pessoa, eu não me seguro, eu falo para ela, por favor, além do que eu vou lhe passar de floral, de suplemento para equilibrar, porque esse branco aqui é falta de magnésio, não tem como, eu tenho que passar para ela magnésio, eu vou passar algumas coisas, essa fibra, né, radial aqui forte na área do pulmão, eu preciso passar alguma coisa para ela, para essa parte respiratória, para equilibrar toda essa acidez, mas eu vejo isso aqui, não tem como. Eu falo para ela, você precisa fazer uma técnica chamada Biocybernetic por Smith. Porque todas as contrações, ó, indo para o pescoço, indo para a parte da cabeça, gerando dores de cabeça, tudo isso aqui indo para áreas, nossa, área de ovário, isso aqui não tem como. Quando a pessoa faz a técnica, ela sente um bem-estar muito grande, muito suave, ela se sente mais suave. Então, é isso que eu tenho observado. Olha só, é muito comum em íris marrons, né? As íris marrons, elas apresentam muito esse suco de contração, essas tensões. Isso aqui também é alta permeabilidade intestinal, conflitos mentais, mas para íris azul não é muito comum, não. E se aquilo está lá naquela íris é porque ela precisa muito. Então, para esse tipo, olha, imagina esse tipo de pessoa, gente. Olha só os raios de contrações, né? Já viu alguma íris assim, doutora Tamis? Olha, Olha, é bem interessante, hein? Essa pessoa ela deve ter assim uma dor de mialgia muito grande, uma fibromialgia, alguma dor, né? Porque é impossível você ver uma íris dessa e não imaginar que essa pessoa não tem dor, né? exatamente. Era justamente o que a pessoa tinha, fibromialgia. Além de fibromialgia, ó, já está virando uma boa iridologista, hein? É, Então, então, além dela ter essas dores de cabeça, isso aqui leva muito a dores de cabeça. E sim, todas essas fibras neuromusculares, elas estão pegando desde a pele, ó, músculos e órgãos, está passando em cima de órgãos também, né? Então, para essa pessoa não tem como. Ah, tá, sabe o que eu achei legal, gente, da técnica? É porque nós iridologistas, geralmente, nós passamos coisas para a pessoa tomar. Fitoterápico, alimentação, suplemento, floral. Mas a técnica da bioquibernética é algo que você já vai fazer com a pessoa na própria consulta, ou você vai pedir para ela voltar um outro dia para você fazer especialmente nela essa técnica, né? Porque é algo que você já vai atuar com uma terapêutica. Porque a iridologia, ela não é uma terapia, né? Você não vai fazer nada com a pessoa, você vai
ter essa anamnese, essa visão holística dela, do jeito com que ela pensa, o jeito dela sentir, os padrões que estão vindo na família, as deficiências, mas você só recomenda algumas coisas e manda ela embora. Mas a bioquibernética é algo que você pode, na consulta, fazer algo com ela imediatamente. Então, esse processo, ele já é terapêutico, né? Já é terapêutico porque por si só já vai equilibrar, trazer a homeostase e também vai provocar crise de cura, né? Como aquele caso que eu falei para vocês de coceira, ou uma outra pessoa que me falou que teve vômito, diarreia, mexe com o corpo, ele tenta ajustar o que está fora do lugar. Sim, Então, porque eles têm essa resposta, doutor Paulo, dessa origem da desordem. Então, como é uma função biológica, né, não existe um botãozinho mágico que você aperte e some todos os sintomas. Então, tem pessoas que exatamente. vai ter sudorese, diarreias, outros vão, deu vômito, outros vão dar uma coceirinha, mas ali é o sistema já trabalhando nessa parte de desintoxicação dessa informação para que a terapêutica possa ser feita profundamente. E essa colocação sua é perfeita. É bem isso aí. Porque os chineses falam, né? Se a terapêutica ela produz Michuan, que é a crise curativa, é um tratamento bom. Se não produz nada, esconde, como os antitérmicos, analgésicos, anti-inflamatórios, só escondem, não é bom, né? Então, além do bem-estar, porque já promoveu todo um equilíbrio, né? Alguma crise, alguma coisa que está sendo colocada para fora, se movimentando, é um sinal positivo. As pessoas acham, puxa, eu fui lá, fiz a técnica e fiquei pior. Não, muito pelo contrário, né? Olha essa pessoa, estou trazendo alguns exemplos para vocês de situações, mesmo que você não seja iridologista, mas aqui através da íris, que é um microsistema incrível, né, que mostra para nós o sistema nervoso, sendo que a técnica da bioquibernética atua principalmente no sistema neurológico, no sistema osteomuscular e no sistema epidérmico, né, na parte da pele, né, justamente nessa parte. Imagine, olha só a pele dessa pessoa. Isso aqui é tudo a região da pele, ó. Sabe o que que ela tinha? Psoríase, urticárias, sabe? Herpes zoster. Então ela tinha toda essa questão. E tudo isso era informação transgeracional de muita raiva, de muito desgosto, de muita mágoa. E tudo isso estava armazenado no sistema nervoso e a pele. Então, quando você promove essa mexida na pessoa, harmoniza tudo, né? Harmoniza tudo. Essa pessoa aqui, ela me procurou recentemente, ó, 3 de fevereiro, e eu já estava nas aplicações de Bioquibernetic, né? Note que ela tem essas manchas, que são dores, e essas fibras mais brancas também são dores, são sinais de inflamação, né? Eu fiz a técnica nela, ainda não tive a devolutiva, né? Mas tenho feito semanalmente, assim, a foto eu gosto de tirar um mês depois, pelo menos. Esse rapaz é muito curioso. Ele é um piloto e ele sente muitas dores pelo corpo todo. Tudo dói. O ombro, as costas, braço, tudo dói. Se a gente observar esse sinal aqui, ó, que é o sistema nervoso, extremamente irritado. E essa irritação dele se reflete no intestino, que é super solto, assim, e nessas dores que ele tem, ó. Olha a região do ombro, né? Pescoço, toda essa parte cheia de dores, coluna. Então eu fiz a técnica nele, só que esse me relatou assim, um dia depois, ele me passou já uma mensagem dizendo que tinha completamente sumido todas as dores dele. Mas mesmo assim eu falei para ele continuar fazendo a técnica. Essa outra pessoa também, muitas dores, muita sensibilidade. Gente, é impressionante o que as pessoas sentem de dores, né? E essa aqui foi um caso muito curioso também, já relacionando a eridologia com a terapia flor de íris, né? Que eu trouxe um caso aqui, ó. Essa mulher, ela sofreu uma traição aos 30 anos de idade. Isso a gente não sabe pela íris o que que aconteceu, mas a gente sabe que aqui na idade dos 30 anos, que é a leitura do tempo, a gente nota que há uma introflexão, em um raio. Então, quer dizer que essa traição que ela sofreu aos 30 anos fica pressionando a lombar número 5 dela. E essa aqui também é a área da suprarrenal, sendo que ela me procurou
pelas alergias. A questão de chegar na traição, o que aconteceu aos 30 anos, como que eu cheguei na lombar número 5, isso foi através da leitura do tempo. Mas ela foi me procurar pelas alergias. Olha que interessante. Então, se eu pego essa pessoa e passo altas dosagens de vitamina C, que atua na suprarrenal, vou lá na lombar número 5, né? Eu sei por uma tabela de idade e vértebras que 30 anos a pessoa está vibrando, ou estava vibrando na lombar número 5. Eu vou lá, coloco ela na maca, toco a lombar número 5, ela sente uma dor terrível. E daí vou na lombar número 4, não sente nada. E vou no sacro número 1, não sente nada. Ou seja, o que tem naquele ponto ali? Há um nódulo energético obstruindo todo o fluxo do sistema nervoso. Então, se eu vou ali na lombar número 5, passo o gel, esse gel aqui, ó, um gel profissional, eu passo na lombar número 5, coloco uma esferinha de prata, aquelas da auriculoterapia, e fixo com um microporo branco, tá? E vou no timo dela também, passo o gel, coloco uma bolinha de prata, e vou na idade atual dela. Então, se ela tem lá 32 anos, eu vou lá na lombar número 4, que é a idade dela, né? E se eu fizer esse processo, que é maravilhoso, e juntamente com a técnica da Biokibernete por Smith, que equilibra todo o sistema, desobstrui, né? Imagine o resultado que vai ter isso. Foi isso que eu fiz com o rapaz ali, com o Marcelo Piloto, né? Eu fiz a técnica da coluna e fiz a Biokibernetic também. Eu acredito que antes dele tomar qualquer coisa que eu tenha passado para ele, que eram coisas incríveis, ele já teve resultado só com esses 2 procedimentos, né? Então, o que eu tenho Incrível. observado, que com a técnica a terapia Ager na coluna, o resultado ele era rápido, mas com a bioquibernética é mais rápido ainda, doutora Tamis, é isso que eu tenho observado. Legal. Que legal. É muito bom ouvir isso, né, de uma pessoa que pratica técnicas diferentes, né? Porque a gente sabe que a biocibernética ela age realmente muito rápido, mesmo porque essa parte da embriogênese entre pele e sistema nervoso, elas são juntas, né? Elas foram formadas juntas. Então, o nível de comunicação é muito preciso. E como ela trabalha também em extremidades, onde é ricas em informações de mecanos receptores, fica muito mais rápido essa dinâmica, né? Essa dinâmica de estímulo e resposta. Por isso, a técnica ela age mais rápido. Então, quando a gente reorganiza esse sistema, coloca, por exemplo, faz a terapia portal do tempo e também coloca nessa receita, nesse receituário, né, os suplementos que essa pessoa precisa, né, aquele floral que ela precisa para os médicos, aquele alopático que ele acha que ele está precisando naquela hora, vai agir nesse sistema muito mais rápido, trazendo o equilíbrio para este paciente e a homeostase. Então, assim, a bioquibernética não retira o medicamento de nenhum paciente, porém, ela ajuda nessa resposta de estímulo, né, fazendo com que a homeostase ocorra muito mais rápido. Perfeito. Ó, aqui eu estou mostrando uma imagem da coluna, como é... Também interessante e da pupila, existe um diagnóstico que é feito para saber se a pessoa teve morte cerebral, se está chegando oxigenação ao cérebro, né? É que quando a Sim, pupila ela está em midríase ou miose, né? Então, dentro da alopatia, também se usa essa aferição para saber como que está os estímulos cerebrais. Por isso que a pupila ela realmente é um órgão que nos dá essa informação cerebral. sim, sim. Perfeito. Ó. Sabe que a iridologia está se voltando cada vez mais para dentro, né? As Sim. pesquisas mais de ponta atualmente estão sendo realizadas na pupila, no que a gente chama de hipus pupilar, nesse movimento pupilar. Está até Porque, na se verdade, é uma relacionando posição interna, né? isso, até está se relacionando esse movimento pupilar, o hipus pupilar, com os batimentos cardíacos, o É, ritmo, porque né? ela trabalha com o sistema simpático e parasimpático. Então, é um dos É, sistemas que a exatamente. gente mais alcança com a bioquibernética também. É o sistema simpático e Uhum. parasimpático, para promover essa homeostase. Exatamente, exatamente. Então, gente, a coluna vertebral, né, que é onde vai atuar toda
toda essa dinâmica que a gente está falando, né, da terapia Ager, da bioquibernética, através de todo esse mecanismo do sistema nervoso. Se a gente for observar, a coluna ela tem esse formato de borboleta, né, em cada vértebra é como se fosse uma borboleta aqui, assim. E a borboleta é o símbolo da transformação, é o símbolo da mudança, né, da nova vida. Então, atuar naquele ponto que estava lá pressionando por um trauma, atuar com a terapia Ager e com essa técnica que promove todo esse reequilíbrio, ó, esse aqui é o mapa que eu falei para vocês, ó. Dos 30 anos é lombar número 5. Olha que legal. E os 30 anos, 2 anos que ela está agora, é lombar número 4. Então, essa aqui é uma foto que eu tirei agora, 9 de março, que eu atendi essa pessoa. Essa foto eu tirei antes da técnica da bioquibernética e essa foto eu tirei depois. Dá para notar uma leve alteração na pupila, até um ajustamento da própria íris, inclusive. A íris ela estava mais alongada, a íris ela estava com a pupila um pouco maior, né? Essa pessoa ela é muito de sistema nervoso simpático, é muito estimulado no caso dela, deu uma regulada, é uma pessoa super ativa, muito assim irritada e não para, não consegue parar, ficar relaxada, né? Então, foi interessante. E notem a diferença aqui, ó, nessa estrutura e aqui, ó. Não parece que as fibras ficaram mais nítidas? Parece Sim. que esse opaco, e a mesma máquina, antes e depois, no mesmo momento, não foi dias depois, foi antes, ela deitou na maca, fizemos a técnica, terminou a técnica, levantou, tá tonta? Não, tá tudo bem? Então, tá bom. Podemos tirar uma foto? Sim. Tirei a foto imediatamente depois. Então, a gente consegue observar que essa nebulosidade parece que deu uma clareada nas fibras e também, principalmente, essa questão da pupila, né? Que ajusta algumas outras estruturas da íris, mas que não se alteram, pelo menos até o momento. Esse que é o olho esquerdo dela, ó. Vejam que é nítido a diferença na pupila, né? Nossa. Impressionante, é bem interessante como a pupila ela se ajusta. Essa pupila a gente chama de pupila elíptica vertical, que ela está mais alongada e ela indica que há alterações hipotalâmicas. Alterações hipotalâmicas, e aqui, pelo estresse que ela está vivendo no momento, no trabalho dela e tudo mais, e aqui o ajuste, a pupila ficou mais circular, né? Então é algo que a gente nota mesmo, e inclusive nas próprias fibras da íris também, ó. A gente nota uma claridade, uma harmonia maior nas fibras, né? É o que a gente tem observado. Bom, gente, eu agradeço a participação de todos. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Com certeza, daqui a um tempo eu vou ter mais casos e mais dados para passar para vocês. Né? O objetivo era a gente fazer esse webinário, né? E trazer para vocês um pouquinho e também porque a gente está lançando aí alguns cursos também, né, doutora Otami? Se quiser comentar alguma coisinha sobre isso. Nós vamos ter 2 cursos aí. Um está bem próximo, que será dia 29 e 30 de março, aí na cidade de Curitiba. E o outro vai ser em maio, aí junto com o Dr. Solano. Os dois estão com ele também, né? E, na verdade, esse é um curso muito interessante, onde a gente aborda quão simples pode ser o estímulo e resposta e quão sofisticada pode ser essa resposta orgânica. Às vezes a gente complica muito a situação para uma coisa que realmente é simples e que essa reconexão com a saúde interna faz toda a diferença dentro do nosso consultório para a pessoa que recebe. Então, eu agradeço muito a oportunidade que o doutor Solano abriu para a gente, a doutora Anicé, que nos levou a Curitiba, a Flor de Íris, que nos integrou. E também convido a todos vocês a estarem participando desse curso. Os alunos do Dr. Solano têm desconto especial, tá? Aquelas pessoas que têm interesse, entrem em contato com o Dr. Solano, que a gente vai colocar vocês no grupo para que vocês possam receber mais informações do curso. Então, não percam essa oportunidade, principalmente aquelas pessoas que... A gente tem alguns alunos que são adventistas, né? E falam, faz um curso domingo e segunda. Né? Então, a gente conseguiu essa data de domingo e segunda-feira. Se porventura tem alguém que tem essa necessidade especial, nós vamos estar aí em Curitiba. E depois, em maio, também vamos estar.
A gente sabe que nós estamos aí com a onda do coronavírus, né, que está aí perturbando muitas pessoas, tirando o sono de muitas pessoas. Eu tenho um recadinho para você. Fortaleça o seu sistema imunológico, frequência de cura na cabeça, IPIs de segurança sempre, que a gente vai vencer isso aí. Tá ótimo, tá ótimo. Gente, é isso aí mesmo, né? 29 e 30 de março, nós organizamos essa data porque a turma de naturopatia vem para as aulas presenciais e a formatura deles, né? A pós-graduação que a gente tem aqui. E daí tem alguns aí que já vão aproveitar a viagem para Curitiba e já vão fazer, né? E a gente estendeu o convite para outros também que já queiram fazer, o pessoal mais aqui do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que já queira aproveitar, né? E maio, a turma de iridologia vem para aula presencial em Curitiba. E daí a gente aproveitou também final de maio, né? 21 e 22, né? Sim, 22 de Que é maio. uma, isso, que é uma quinta-feira e uma sexta-feira de manhã, né? Sim, a Devemos quinta-feira no lembrar, dia todo, a quinta-feira na parte da manhã. isso. Acho que até reforçando aquela pergunta do Rodrigo, se dá para ser online, essa parte teórica da fundamentação até pode ser, Rodrigo. Porém, a parte prática é essencial. A parte prática, um faz no outro, né, e vai observando os outros colegas fazendo. Então, eu no curso ali, até a doutora Mariana falou, nossa, mas a gente ficou observando que você estava focado ali. Sabe por que a gente estava focado? Porque eu não ia ter tempo de ficar olhando a apostila. Porque no dia seguinte, na minha mente, eu já queria fazer em todas as pessoas e já ver o que ia acontecer. Então, é uma sequência de pontos que não dá para você ficar, até dá, mas eu não queria ficar olhando na apostila, puxa, é o ponto tal, ai, é bem no dedinho, nossa, é mais para cá. Então, eu fiquei focado na aula presencial. Imagina um curso desse ser online, não tem como. Você É, precisa pegar o Smitter, né, doutor Tamis? Precisa sim, fazer, né? E treinado pelos alguns, monitores, precisa pegar. perfeito. Então, assim, a gente, para esse curso agora, a gente tem um formato presencial, né? E depois a gente dá todo o suporte online, dúvidas, perguntas e respostas, né? A gente sempre vai Sim, estar dando esse suporte para a pessoa que tiver qualquer tipo de dúvida. Mas como é um curso muito dinâmico, muito rápido, você já pega logo, já começa a atender e vocês vão começar a ver os resultados que são fantásticos. legal, legal. E esses pontos são simples, gente, só que são locais que você tem que fazer bem certinho. Então é legal, né, pegar essa sequência e já fazer. Esse é o nível 1, Matriz Plus. E depois o nível 2 e o nível 3, mas aí tem um tempo que você precisa praticar e ver os resultados, amadurecer na técnica para você se preparar para o segundo nível, né, doutora Tamis? É isso Isso daí. mesmo. Mas as pessoas elas ficam tão assim ansiosas porque elas já começam a ver resultados rápidos. Eu quero aprender mais, eu quero aprender mais, enfim, né? E a gente E vai promovendo isso aí, mas a gente pede pelo menos que tenham 3 meses aí de prática com o primeiro módulo, porque ele é o nosso carro-chefe. Depois os outros vêm para agregar e para potencializar mais a técnica. Mas a pessoa, ela praticando, ela vai ter assim, resultados incríveis. E a gente vai levar também para o curso depoimentos, né, de alunos e biociberneticistas e também pacientes, né, que já receberam a técnica sim. biocibernética Prisvídeo, que eles têm para falar para vocês, e eu vou estar postando no grupo que nós criamos aí para o Sul. Então, gente, muito obrigada, viu, doutor Solano, por essa oportunidade incrível, essa janela de informação e de conhecimento. Tá ótimo. Gente, eu agradeço a todos vocês, né, a participação. Que bom que vocês estão aí sábado à noite participando, tirando dúvidas, se interessando, porque eu acho que o que mais motiva vocês é no seu consultório, nos seus atendimentos, ajudar mais as pessoas, com certeza é o que motiva vocês. Eu, depois que eu fiz o curso, a gente parece que anda na rua e quer fazer em todo mundo. Se você vê, se você vê uma pessoa meio torta, andando meio torta, ou encurvada, com dor, ou reclamando, dá vontade de já deitar a pessoa ali e já fazer, né? Dá vontade de fazer em todo mundo. Porque é uma técnica que você faz em alguns minutos, 10, 15 minutos, então você pode atender muita gente, né, num dia só, e ver essas diferenças nas pessoas, né? Então é o que nos motiva a ajudar mais. Alguém até falou, eu sou naturopata, não sou iridologista, vai ser útil para mim? Claro, claro que vai, né? Porque você vai marcar sessões. É como se fosse um profissional da fisioterapia.
que a pessoa volta a cada semana, ou a cada 2, 3 dias, como um profissional da acupuntura, que a pessoa volta, né, e faz algumas sessões. É assim. Só que a pessoa ela já sente diferença na primeira, na segunda, não é uma coisa muito longa. Depende, né? Depende bastante. O E depois negócio são e depois vocês vão participar de um grupo de WhatsApp que vai ter relato de caso dos colegas, então vocês vão se animando cada vez mais. Isso Tá bom, mesmo, e pessoal? assim, a boca da pessoa que recebe é tão forte, né? Às vezes ele chega com dor e fala assim: olha, eu vou trazer minha vizinha porque ela sente isso, eu vou trazer não sei o que, de repente seu consultório está cheio de pessoas que aquela pessoa que você ajudou. É incrível, assim, isso, né? Eu É acho que bem é bem isso. legal. Então, um Então, abraço. gente, então eu digo assim para vocês, gente, é um investimento financeiro? É, mas Deus vai te prover, vai te ajudar, porque você quer ajudar as pessoas. E eu digo para vocês, o retorno do que você investir no curso é rápido, porque é como a doutora Tamis falou, espalha tanto que eu, por exemplo, está complicado na minha agenda, né? Porque eu sempre fui só iridologista, não faço mais nada de técnica. Eu só faço a terapia na coluna, mas é dentro da própria, né? Então tá meio complicado a minha agenda, eu vou ter que abrir talvez mais algum outro dia só para fazer a técnica. Então esse retorno, né, do que você investiu no curso vem com certeza. Tá bom, pessoal? Então agradeço, doutora Tamis, a possibilidade de estar aqui sábado à noite, deu aula o dia inteiro, né? E esteve aqui Sim, para orientar a nós todos aqui, tá bom? Gente, muito então é obrigada. isso, esse Um grande vídeo abraço para todo mundo. possivelmente tá ótimo. Esse vídeo possivelmente vai para o YouTube, né? Então, se vocês tiveram alguém que gostaria de assistir, deve ir essa semana que vem, já deve estar sendo colocado lá no YouTube. Doutora Tamis, acho que te interrompi. Muito obrigada por essa oportunidade. E você aí do outro lado da telinha que acredita que pode ajudar mais um pouquinho o seu interagente paciente, não tenha dúvida, venha estudar conosco, venha crescer conosco, porque a nossa onda de amor é muito grande, de amor ao próximo e de cuidado também. E eu tenho Tá certeza, bom, assim como o doutor Solano falou, que Deus proverá. Eu também acredito nisso. tá Grande abraço ótimo. a todos. Pessoal, ótimo restante de sábado, um ótimo domingo a todos e até um próximo encontro. Boa noite, doutora Tamis, obrigado por tudo. Obrigado, Oi. Adriano, aí o suporte, toda a ajuda. Foi bem legal. Um grande abraço a todos, paz, luz e amor para todos nós, toda a família. Até lá, Um abraço pessoal. a todos. Tchau, tchau. Tchau!